Eu sou Renato Vargas, né? A gente vai dar continuidade aqui sobre a nossa série de vídeos falando um pouquinho sobre a paternidade responsável. Né? No vídeo passado a gente falou um pouquinho de forma conceitual sobre o que é a paternidade responsável, ou seja, esse movimento, né, esse exercício interior que o casal deve fazer para que de forma sempre responsável, sadia, lícita, se coloque aberto à vida e na necessidade de regular o nascimento dos filhos, também usar meios que não firam o aspecto procriativo e o aspecto unitivo do ato conjugal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade dos filhos, né? Quantos filhos ter, quando ter, na medida que você escolhe não ter, quais são os meios que você vai utilizar para isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação e a contracepção e por fim vamos falar sobre os métodos naturais, os métodos artificiais de controle da natalidade, tá certo? Então, quando um casal pensa em filhos, geralmente, né, na cultura moderna, a primeira coisa que um casal pensa quando vem a ideia dos filhos, ele vem junto com um cifrão. Né? Vem junto com um cifrão e vem junto com uma olheira, né? Vai causar um grande cansaço, um grande sacrifício e uma grande despesa. Infelizmente, né, foi colocado isso de forma tão repetitiva na cultura moderna que isso foi entrando na cabeça dos casais de forma que hoje em dia as pessoas morrem de medo de ter filhos. Então a primeira coisa que tem que vir na cabeça de um casal, e isso precisa ser muito bem assentado entre os dois quando eles constroem uma vida conjugal de profunda intimidade, é o que é um filho na vida de um casal. O filho, ele é a coroa do matrimônio. O filho é o dom mais excelente que existe na vida de um casal. A gente tem que imaginar que quando Deus une o homem e a mulher em matrimônio, ele diz que a partir daquele momento os dois serão uma só carne. E a forma como esse casal exercita e a forma como esse casal consuma o fato deles serem uma só carne é justamente no ato conjugal. E pensem, qual é o único momento em que o casal pode, de forma digna, de forma verdadeira, de forma querida por Deus, fazer do seu uma só carne uma terceira pessoa, uma outra carne? É no ato conjugal. Ali o casal tem a possibilidade de fazer a única coisa que eles podem durante a sua vida inteira gerar enquanto bem que seja eterno. A casa que o casal constrói, compra, não vai ser eterno. O carro, os bens, nada disso fica para a eternidade. Mas os filhos são a única descendência, a única herança, o único patrimônio que o casal constrói que pode ser eterno, vivido com eles no céu. Então o casal precisa entender o que é um filho, né? O filho é o fruto desse amor. Tá claro? No entanto, como eu disse, né, existem algumas mentalidades que eu vou tocar de forma muito rápida aqui com vocês que podem ameaçar essa abertura à vida dos casais. Né? A primeira mentalidade que a gente tem que tomar muito cuidado é aquela mentalidade do egoísmo do casal, de às vezes, por exemplo, o casal já tem um filho e por medo de não poder dar um padrão altíssimo de vida para os dois filhos que eles vão ter, o que tá ali e o que virá, eles têm medo de ter um segundo filho, por medo de não ter um padrão de vida muito alto. Escute, o seu filho que já está aí, ele não está preocupado com o padrão de vida. Ele prefere 1000 vezes um irmão do que a Disney. Ele prefere 1000 vezes um irmão, uma irmã, do que um carrinho que foi lançado esse ano. Então o casal precisa abrir mão desse fechamento, desse egoísmo, de uma outra mentalidade, de um outro sentimento, o sentimento de medo. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar colégio? Como é que meu filho vai ter plano de saúde? A gente precisa entender que um filho, ele não tem preço. Ele não tem preço, não existe o que pague você ter um filho. Porque o benefício que aquela família vai ter com a chegada daquele filho, nenhum dinheiro compra. O benefício de relacionamento, o benefício do exercício do perdão, o benefício do enriquecimento da vida familiar, da vida relacional, o bem que um filho faz para uma família não tem preço. Não tem preço. Então não tenha medo. Não tenha medo.
Então, a mentalidade do egoísmo, a mentalidade do medo, ela não pode existir no meio ali de um casal. Né? O medo do futuro, o medo dos planos, como é que vai ser a minha profissão, será que eu vou dar conta de conseguir manter o meu padrão de trabalho, né? Se eu vou com mais um filho, será que o meu cansaço vai deixar? Se liberte dos medos. Se liberte dos medos. E a mentalidade positiva que deve nortear a vida de um casal é, em primeiro lugar, a generosidade. Né? Eu sempre digo para as pessoas, filho não é questão de número, filho é questão de generosidade. Seja generoso e tenha quantos filhos você puder ter. Né? De forma muito tranquila, faça esse discernimento. Não a partir do medo, a partir do egoísmo, a partir daquele fechamento, a achar que a sua vida vai ser destruída por aquele filho que vai chegar. Ao contrário. Ter a generosidade de dar para o seu filho, caso você já tenha um irmão, e caso você ainda não tenha, dar para o filho que você planeja ter o dom da vida, que é muito mais precioso do que qualquer outro bem que você possa dar a ele. Então a generosidade. E por fim, né, não dá tempo para a gente esmiuçar tanto tudo, né, a confiança na providência de Deus. Eu tenho 4 filhos, né, e digo para vocês que nunca faltou nada para os meus filhos. Também eu nunca projetei para os meus filhos assim, a gente ter um padrão de vida absurdamente alto. Mas nunca faltou nada para os meus filhos. Porque Deus não é incoerente, Deus não é louco. E Deus deu ao homem a inteligência suficiente para a gente poder fazer esse discernimento com muita tranquilidade e saber, agora cabe mais um. Não, agora não cabe mais um. Tá claro? Então o casal precisa ter em mente essa mentalidade da generosidade, da abertura, do desejo de dividir aquilo que tem, mais do que o medo de não ter, mais do que o medo de faltar, mais do que o medo de passar vergonha, porque as pessoas vão dizer que você tem filho demais. Isso é besteira, gente. Isso aí não vale nada. Então, não tenham medo de ter filhos, e sejam lúcidos na hora de tomar essa decisão. Tá? A gente se vê no próximo encontro.